Olá, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Camargo e nós vamos conversar um pouquinho sobre o gênero textual teatro. Vamos falar sobre as características, sobre a principal função e sobre como escrever, né, também. Né, porque isso é importante, saber quais são as formas que eu posso escrever um texto teatral, né? O que pode ser transformado num texto teatral. Então, vamos lá às nossas dicas e aos conceitos. Bom, o texto teatral, na verdade, os textos teatrais ou dramáticos são aqueles produzidos para serem representados, encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais. E, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. O que é o gênero narrativo? É alguém contando uma história, simples assim. O texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividido em atos, que apresentam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança de cenário e ou de personagens. De tal modo, o texto teatral possui características peculiares e se distancia de outros tipos de texto pela principal função que lhe é atribuída, a encenação. Então, a principal característica do texto teatral é que ele pode ser encenado. Né? Então, quais são essas características? Textos são encenados, e o gênero é o narrativo, existe diálogo entre personagens, o discurso é direto, se existe diálogo, é o discurso direto, existem atores, plateia e sempre um palco, né? Para que haja um teatro tem que ter palco, com o palco tem o cenário, o figurino dos personagens e sonoplastia, que é, por exemplo, numa peça teatral, está chovendo, nós vamos colocar um som de chuva, tem alguém correndo, vamos colocar um som de corrida, uma música e assim por diante. Muito parecido com as telenovelas, né? As telenovelas são parecidas com os teatros. Existe uma linguagem corporal gestual que é muito característica do texto teatral. E muitas vezes ela parece exagerada quando comparada com outras formas de atuação. Normalmente, o texto teatral não contém um narrador. Tá? Pode acontecer de nós assistirmos uma peça teatral e existir a presença do narrador. Mas é desnecessário. Por quê? Porque no texto teatral, os personagens vão interagir, vão contar a história através das suas ações e dos seus gestos e da performance. Então, para que nós compreendamos, nós vamos trabalhar um pouquinho com atividades, tá? Por quê? Aqui é uma obra muito interessante da pintora, já vou dizer o nome dela, Djanira Silva. Né? Ela viveu lá em 1930, 40, 50, e ela fez essa pintura a óleo, né? Caracterizando a sociedade brasileira lá em 1950, 60, com as crianças brincando e fazendo esse exercício, né, de cuidar do corpo, de brincar, de se expressar, né? Porque hoje em dia parece que cada vez mais nós não utilizamos essas brincadeiras corporais, né? Tem até um jogo, não estou fazendo merchandising, mas o Imagem e Ação é um jogo que faz esse tipo de atividade em grupo, né? Isso é muito interessante. Então, a pintora Djanira, em 1914, ela nasceu, viveu até 1979, ela retratou cenas cotidianas da vida brasileira. E como é que a gente trabalha essas coisas, né? Como é que a gente pode levar essa cena para o teatro? A interpretação dos personagens. Nós devemos dar vida ao objeto, né, de estudo, ao objeto textual que nós estamos representando. Usar o corpo, permitir que o objeto ocupe o espaço. Fazer de conta que nós somos um determinado objeto, por exemplo, um determinado animal.
Esse tipo de brincadeira e de exercício desenvolve capacidades cognitivas extremamente importantes. E isso é importante porque não se brinca mais de teatro, não se brinca mais de imitar personagens, não de uma forma sadia, né? Então nós vamos fazer uma leitura aqui de uma obra, O Pelicano e a Gaivota. Ela é retirada de uma fábula do escritor grego Êxopo, né? E ela vai ter aqui, ó, isso aqui já são características do texto teatral. Já aparece aqui o título, personagens, o Pelicano e a Gaivota, e depois explica o cenário, que é a casa do Pelicano com uma poltrona e uma geladeira. Então, para que essa peça exista, eu preciso de uma geladeira e de uma poltrona. E de uma peça, né, imitando uma peça da casa. Essa parte aqui, ó, que explica: Pelicano queixa-se de sorte enquanto aguarda peixes na geladeira. Nós chamamos isso de rúbrica, ou rubrica, né? Por quê? Porque vai explicar a ação do personagem e como o ator que vai desenvolver e vai interpretar o personagem deve agir. Tá? Isso aqui não é lido durante a peça teatral. Tá? Na peça teatral, só os diálogos vão aparecer. Então, o Pelicano queixa-se da sorte, né? Enquanto guarda peixe na geladeira. Depois, a Gaivota vai entrar com sua maleta de médico. Depois o Pelicano deita-se numa poltrona e assim por diante. E aqui, no meio do diálogo, aparece uma rúbrica também explicando o que o personagem tem que fazer. Então vamos lá. Fala o Pelicano. Oh, estou mal. Cada vez enxergo menos. Deve ser a idade. Boa tarde. Mandou-me chamar, senhor Pelicano? Ah, doutora Gaivota, que bom que a senhora veio. Eu não tive tempo de passar no seu consultório. Em que posso ajudá-lo, senhor Pelicano? Eu ando com a vista meio ruim. Vamos ver isso agora mesmo. Deite-se aqui. Tem um colírio aqui que é tiro e queda. O senhor vai ficar curado em menos de 1 minuto. Abra bem o olho. Isso. Agora feche bem o olho e não abra até eu mandar. Ficar de olho fechado? Pronto. Pode abrir o olho. Ah, obrigado, doutora Gaivota. Não precisa me agradecer. São R$200. O quê? É o preço da consulta. Não pago de jeito nenhum. A doutora disse que me curava em 1 minuto, mas eu fiquei pior do que estava. Pior? Mas como? Antes eu via a minha geladeira cheia de peixes. Agora eu não consigo ver peixe nenhum. Perdão, gente. Aqui aparece uma rúbrica que fala aqui, ó. A Gaivota sorri, Pelicano encaminha-se para ela, que foge, deixando para trás a maleta e cai o pano fino. Olha só. Tá vendo essa rúbrica aqui? Enquanto o Pelicano tá de olhos fechados, a Gaivota vai até a geladeira, rouba todos os peixes e coloca dentro da maleta. E por isso, ela pede para ele ficar tanto tempo de olhos fechados. E aí, nesse momento, existe toda uma encenação que faz com que as pessoas, a plateia, tenham uma interpretação. Né? Então, o teatro pode ser praticado... Olha só, essa aqui é interessante. Né? O teatro pode ser praticado mesmo por quem não é artista. Da mesma maneira que o futebol pode ser praticado por quem não é atleta. Isso é importante, tá? É muito importante para que nós, pessoas normais, desenvolvam as nossas capacidades. Brincar de teatro. Se você que está assistindo o vídeo é um homem adulto, uma mulher adulta, tem filhos, brinque de teatro com seus filhos. Ensine, pegue obras interessantes que ensinam alguma coisa. E nós vamos ver agora da onde foi tirada, né, essa peça teatral. Uma mesma história pode ser contada de diferentes formas, né? Como um texto narrativo, um conto, por exemplo. Um texto poético ou
texto teatral. O escritor José Carlos Aragão, que foi quem escreveu essa peça teatral, ele tirou a história da fábula de Êxopo, tá? Ele retirou de Êxopo o Pelicano e a Gaivota. O que a fábula é? A fábula é um tipo de obra, um gênero textual, que tem sempre uma lição, um ensinamento. Então, olha só que brincadeira legal para fazermos com os filhos, com as crianças. Pegar fábulas e retirar aquele ensinamento moral, aquela moral da história que faz com que o indivíduo entenda o que é certo e o que é errado e que pratique isso depois na sua vida, né? Em todas as situações. O texto, o teatro, né, é simbolizado por duas máscaras. Tá vendo aqui? Uma tristinha e outra feliz, né? A tristinha representa a tragédia, que é o sofrimento, e a alegria, a comédia, que é a alegria. Então, o texto lido está mais próximo de uma comédia, pois existe a quebra da expectativa com um determinado humor. Temos, né, quando a gente fala de opinião sobre o texto, temos a compreensão de que existe uma mensagem específica nesse texto. O final da peça ensina o interlocutor sobre a importância de mantermos uma postura honesta diante das situações cotidianas. Até porque a gaivota é punida. Como assim punida? Ela acaba perdendo a maleta dela, o dinheiro da consulta e não fica com os peixes, né? Ficando sem nada após a tentativa de enganar o pelicano. Ou seja, enganar os outros não compensa. Essa é meio que a moral da história. O texto teatral apresenta algumas características que o diferenciam do narrativo e do poético, né? Nós falamos aqui, né? Os personagens falam, né? Existe o tempo todo, não existe a presença do narrador. As mensagens nesse texto são curtas. E aqui, ó, a referência da rúbrica, tá? Que é aquela parte que explica as ações dos personagens, que não é lida na peça teatral. E as rúbricas são indicações sobre o que deve acontecer em cena. Aparecem geralmente em itálico. Então, se eu for escrever uma peça teatral, eu tenho que prestar atenção nisso. Elas dão orientações, informações sobre o clima da cena, o cenário, a movimentação dos atores e a situação dos personagens. É muito legal. E depois aqui tem mais perguntas, né? Por exemplo, a fala dos personagens será dita pelo ator na encenação teatral. Por isso, ela apresenta algumas características que tornam esse texto expressivo. Nessa parte aqui, ó, quando ele fala, estou mal, cada vez enxergo menos, né? Deve ser a idade. A palavra é uma interjeição que indica desânimo, né? As interjeições expressam emoções. Isso aqui é extremamente importante, né? Nós sabemos interpretar o que o personagem quer dizer com uma determinada interjeição. Porque uma interjeição pode indicar felicidade, raiva, surpresa, ânimo, né? Entusiasmo, mas aqui é desânimo. Que outra interjeição poderia substituir o né? Mantendo o sentido? Aí nós colocamos aqui, puxa, que pena, né? Que pena, minha vida está tão ruim. Qual é a pontuação que se repete nesse trecho? As reticências. E as reticências deixam evidente a hesitação, a interrupção do pensamento. Tá? Então, você já percebeu que a pontuação de uma frase é responsável também por expressar a vontade e os sentimentos de quem fala. Aliás, as ferramentas linguísticas, né, que a gente tem, as figuras de linguagem, a pontuação, o uso do modo verbal, são ferramentas que indicam a intenção de quem fala, né? E é extremamente importante saber utilizá-las. Depois a gente vai ver aqui, ó, que tem um exercício para nós criarmos, porque fica claro ali que a obra termina a peça teatral, mas existe uma continuidade da ação, né? O que o Pelicano fez? Né? Ele foi atrás da gaivota, a gaivota acabou pedindo desculpa, a gaivota foi presa por tentar enganar um cliente, sei lá, existem várias situações, nós podemos criar vários finais, e isso depende da capacidade individual de criação de cada um. Por isso, reiteramos a importância da leitura de obras ficcionais que vão possibilitar esse desenvolvimento,
criatividade. Brincar de teatro, ler contos infantis para as crianças, mesmo quando elas ainda não entendem, por exemplo, um bebê de colo, desenvolve sua capacidade cognitiva. Isso é extremamente importante, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Até a próxima.